Se você já se perguntou o que uma pessoa com mais de 200 quilos é capaz de comer em um único dia, prepare-se para ficar de boca aberta com as histórias que o programa Quilos Mortais apresenta. Histórias essas de pessoas que enfrentam a obesidade extrema com refeições nada saudáveis. Se você também ficou curioso, assim como eu, em saber das refeições mais absurdas do programa, já capricha com seu gostei, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Além de ter sua mobilidade comprometida, Olivia da segunda temporada também sofria com um grande problema. Ela precisava respirar à base de oxigênio. Inclusive, precisava dormir com uma máscara de oxigênio devido aos seus problemas de saúde. A paciente dizia que se sentia mal por ter que depender tanto de sua família, mas àquela altura já não tinha muito o que fazer. Logo no início do episódio, podemos ver Olivia comendo fast food. Ela comeu pelo menos um hambúrguer grande e algumas batatas fritas que sua irmã lhe trouxe. Mas isso aí não foi nada comparado com a refeição absurda que veio a seguir. Na ocasião, a família havia pedido várias pizzas enormes. Foi aí que Olivia revelou que ela comia entre 6 e 7 pedaços de pizzas, normalmente. Porém, ela não parava de comer porque estava satisfeita, mas sim constrangida. E então, quando todos iam dormir, ela chutava o balde e comia mais algumas fatias. As pizzas que a família comprou naquela noite eram extremamente recheadas. Se todas as pizzas que Olivia comessem fosse daquele jeito, estava na cara que a paciente realmente teria sérios problemas no futuro. Bem, Olivia também sofria muito com uma depressão forte, e não é à toa que durante boa parte do programa podemos vê-la chorando por qualquer motivo. Ela revelou que mesmo após comer grandes refeições, como quase uma pizza inteira sozinha, sua mente ainda dizia que ela não comeu muito. Então ela sempre partia para a cozinha para comer mais alguma coisa. Às vezes eu como mesmo em excesso. Eu pedia pizza e comia 6, 7 fatias. E depois que todo mundo ia dormir, eu comia mais uma fatia. Você já conheceu alguém obcecado por açúcar a ponto de comparar os alimentos doces com coisas ilícitas? Pois é, essa é a história de Sally Whitworth, uma viciada em açúcar que confessou abertamente seus desejos incontroláveis por doces. Ela dizia que o efeito do açúcar em seu corpo era o mesmo de um entorpecente, onde ela não conseguia se controlar, resultando assim em um enorme ganho de peso. Em sua jornada, vimos a paciente enchendo o seu carrinho de compras com cereais açucarados e sorvete, demonstrando um prazer intenso em devorar alimentos com alto teor de açúcar. A mulher ainda provou vários outros alimentos doces, como o glacê, pão doce, brownie, cobertura para brownie e assim por diante. Enfim, na volta para casa, a paciente comprou uma caixa cheia de doces, muito parecido com sonhos recheados, tipo aquele de padaria. Na caixa tinha pelo menos 10 unidades do doce, e quando a mulher deu a primeira mordida, podemos ver o quanto ela ficou eufórica, chegando até a comparar a sensação de comer os sonhos com um prazer sexual. Que loucura, né? Mais tarde, a paciente preparou jantar para ela, seu marido e sua filha. Dessa vez, ela comeu uma porção de espaguete e um pedaço de carne. Podemos dizer que é uma refeição comum e que a maioria das pessoas fazem. Mas o que parece é que a maior dificuldade da paciente era mesmo conseguir lidar com seu vício no açúcar. É tão açucarado, doce e delicioso. Eu quero fazer amor com eles na minha boca, exatamente. É uma coisa sexual pra mim, é óbvio. Imagine, mesmo que por alguns segundos, você ficar tão enorme a ponto de ter que preparar a própria comida na cama. Pois bem, essa era a triste rotina de Marla McCants. Logo no começo do episódio, vimos Marla na cama mexendo em seu computador e se deliciando com pelo menos 2 pacotes de salgadinhos, um hambúrguer e um doce de sobremesa. Porém, logo em seguida podemos conhecer o verdadeiro apetite absurdo que a paciente tinha dentro de si. Sua filha chegou com várias sacolas de compras cheias de junk food, que é basicamente uma comida nada saudável. Enfim, assim que ela chegou em casa, Marla se demonstrou empolgada e curiosa para saber o que a filha havia trazido para ela.
A jovem se aproximou da mãe e retirou da sacola a comida que tinha acabado de comprar. Nela havia várias guloseimas, doces, chocolates, 2 salgadinhos de batata e pelo menos 5 caixas daqueles hambúrgueres instantâneos. Sem perder tempo, Marla já pediu que a filha preparasse 2 hambúrgueres para ela. Mas parece que os 2 foram apenas o começo, pois logo em seguida pudemos ver mais 3 hambúrgueres no prato de Marla. Ou seja, ela devorou 5 hambúrgueres sem trabalho algum. Como já era de se imaginar, Marla não estava satisfeita com o que tinha acabado de comer e começou a preparar ainda mais comida em sua cama. Com a ajuda de sua filha, ela colocou uma mesa, panela e tudo o que era necessário para que a paciente pudesse cozinhar. A gente pode até pensar que ela faria algo um pouco mais saudável, né? Pelo contrário, Marla na verdade fritou vários pedaços de frango e parecia ter por volta de 1 quilo só para ela. Como se não bastasse toda essa fritura, ela ainda pega alguns pães de forma e coloca os frangos dentro da fatia e devora tudo com muito molho. Além disso, um copo de refrigerante não era o suficiente para a paciente, visto que podemos ver ela virando uma garrafa inteira de refrigerante de 2 litros na boca. Eu adoro comer. Eu sou viciada em junk food. Quando eu começo a comer essas coisas, eu não consigo parar. A mãe de Christina fez uma loucura que com certeza deixou muitos espectadores do programa inconformados logo no início do episódio. Mesmo conhecendo a situação delicada em que sua filha estava, a mulher saiu para comprar uma porção de batatas fritas grandes, uma salada grande e incríveis 16 sanduíches. A salada é compreensível, pois seria até bom para Christina comer algo saudável, né? No entanto, eram 16 sanduíches. Na volta para casa, a mulher explicou que sabia que poderia estar ajudando a diminuir a expectativa de vida da própria filha. Porém, alegou que não sabia dizer não. Christina, sem dificuldade alguma, comeu os sanduíches e as batatas fritas acompanhada de algum tipo de molho. Enfim, mesmo após ter feito a sua primeira consulta com o Dr. Now e recebido as instruções para perder 13 quilos em um mês, Christina não parou de fazer refeições mais absurdas. Em uma ocasião, a mãe da paciente preparou grandes porções de frango, batata e pão para a filha comer. O problema é que a quantidade de comida ainda era muita coisa, visto que a paciente estava fazendo a dieta. Uma coisa que havia em comum entre Dr. Now e os familiares de Christina é que ambos concordavam que a mãe da paciente estava mimando muito ela com a comida. Afinal, a mãe dava tudo o que a filha queria sem moderação. Mesmo assim, ela dizia que apenas estava tentando agradar a filha. Eu vou querer 16 sanduíches, uma salada grande e uma porção grande de fritas. Não suporto pensar na hipótese da minha filha passar fome. Mesmo estando presa em uma cama, ainda assim, Penny Sager queria ser a responsável por fazer a lista de compras da casa e não deixava de pedir as coisas que ela mais gostava de comer. Como a comida era destinada apenas para uma família de 3 pessoas sobreviver, era de se esperar que a lista de pedidos não fosse tão extensa. No entanto, a paciente colocou uma variedade considerável de itens na lista, incluindo suas comidas preferidas, como batatas fritas, balas, refrigerantes, mistura para bolo, cereais e mais algumas coisas. Quem sempre ia ao mercado fazer as compras era o seu companheiro, e ele mesmo admite que só haviam porcarias na lista de compras. A própria irmã de Penny revelou que caso as coisas que ela gostasse não fossem compradas, ela sempre arrumava uma encrenca. Sendo assim, seu marido nunca retrucava. Bem, logo quando chegou do mercado, o marido da paciente preparou e levou para ela alguns salgados. Tinha pelo menos uns 10 ou mais salgados fritos diferentes dentro da embalagem de plástico, fora o que estava na mão da paciente. Sem falar que mais cedo, ela já tinha devorado um prato cheio dos mesmos salgados, junto com batatas fritas. A situação de Penny era tão delicada que ela precisou se locomover até Houston em um carro com porta-malas enormes, pois só assim ela conseguiria fazer a viagem.
Além disso, Penny precisou da ajuda dos bombeiros para chegar até o carro, pois a paciente já havia perdido praticamente toda a sua mobilidade. Batatinha frita, refrigerante, mistura pro bolo, balas. Geralmente só porcaria. A lista acabou, mas eu sei que ela gosta de sorvete. Havia um motivo a mais para Paula Jones ter medo de continuar ganhando peso, ainda mais que seu marido havia falecido por conta disso. Mesmo assim, por se tratar de um vício, a paciente continuava fazendo refeições grandes e exageradas. Quando a paciente estava no supermercado, podemos notar a sua excitação quando ela se refere à comida. A mulher chegou a dizer que tinha quase que um relacionamento com a comida e pareceu bem lúcida quando disse isso. Em certo momento em sua jornada, Paula foi a um churrasco de família. A paciente disse que no churrasco sempre tinha muita comida à vontade, e esse foi o caso. Havia uma variedade de comida como cachorro-quente, frango, hambúrguer, carne e muito mais. Enfim, essa era a última refeição da paciente antes de ir a Houston se encontrar com o Dr. Now e iniciar o tratamento. Por isso, ela não economizou na quantidade de comida. O prato que Paula fez não era nada pequeno. Os pedaços enormes de frango e carne já eram suficiente para encher alguém durante algumas horas. Paula não se preocupou com isso e entendeu que aquela refeição seria a sua despedida. Mas e aí, você lembra de alguma dessas histórias? E qual delas você achou a refeição mais absurda? Me diz aqui embaixo. Se você gostou desse conteúdo e ficou até aqui, deixe um eu fiquei que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, fechou? Olha só, vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos dessa série de refeições absurdas pra você. Vai lá e confira que tá sinistro, hein? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.